Imagine acordar de um coma de 9 meses e descobrir que sua vida foi destruída. Taek Soyeon, um estudante do ensino médio, foi brutalmente agredido por 8 colegas e deixado à beira da morte. Ao despertar, ele se depara com a notícia devastadora de que seus pais cometeram suicídio em protesto contra a injustiça sofrida por seu filho. O sistema falhou com ele. A sociedade virou as costas. Consumido pela dor e raiva, Saiyong encontra refúgio no topo de um prédio, onde treina incansavelmente, empunhando uma espada que simboliza sua determinação. É ali que ele se transforma no mestre da espada do telhado, decidindo a buscar vingança contra aqueles que destruíram sua vida. Salve, salve família, mais um vídeo do canal Taverna no Ar, rapaziada. Obrinha muito braba pra gente fazer aí, pra gente ver junto. Espero que vocês gostem. Essa daqui eu particularmente também gosto, então vamos pra lá, vamos pra cima. Deixe seu like, se inscreva e comente aí se você quer obras diferentes, quais obras são essas. E é nóis, rapaziada. Muito obrigado e valeu. A obra começa com uma ambulância e médicos correndo, gritando para todo mundo sair da frente, pois é muito urgente. E esses médicos estavam carregando o garoto todo estropiado, dizendo que a condição dele é péssima, enquanto o rádio da polícia diz: testemunhas oculares repassaram que 8 suspeitos, todos em uniforme, 6 garotos e 2 garotas, repetindo, 6 garotos e 2 garotas. Então aqueles rapazes entram no carro e o som continua dizendo: eu verifiquei os uniformes, eles são da escola secundária. Então o cara vira e diz: escola secundária? Você está me dizendo que essa bagunça sangrenta foi causada por fundamentais? Jovens filha da puta, vocês estão brincando comigo? Violência escolar? Isso não está no mesmo nível? Essa criança está quase morta. E o outro diz que as coisas vão ficar feias. Vamos pegar esses merdas rápido. E o outro pergunta: como vamos lidar com a imprensa? Enquanto Kossori diz: sim, eu vou cuidar disso sozinho. Então o Prota tá lá caindo nos seus pensamentos e ouve alguém gritando o nome dele. Então, quando abre os olhos, ele pergunta quem é. E ela diz: você está acordado. É a sua tia. E ele continua quieto e ela pergunta: Seiyong, você consegue me ouvir? E ele pensa: tia? Eu posso ouvir você, tia. Mas por que é você? Então ele se lembra das pessoas que fizeram com ele e na hora já entra em desespero. E ela fica gritando: Seiyong, Seiyong, enquanto ele está convulsionando. O médico já entra correndo na sala e aplica-lhe uma injeção de tranquilizante e mostra que ele na verdade tem vários furos e que ele esteve literalmente à beira da morte. E ela pergunta pro doutor: Seiyang ficará bem? E ele diz: eu apliquei sedativo agora, ele está bem. Mas ele acabou de acordar e se ele adormecer de novo? E o médico diz: não se preocupe, ele ficará bem agora. Eu já não disse que ele deverá acordar em breve? Ok. Ele esteve em coma por 9 meses. Eu estava um pouco preocupada. Então, o Prata vendo aquilo enquanto sua visão se esvanece diz: o quê? Em coma por 9 meses? 9 meses? Então a cena muda para sua tia lá depois, dizendo: eu pensei que você nunca sairia daquele maldito coma. Eu rezei para que você nunca desistisse. Eu nunca vou conseguir perdoá-los pelo que aconteceu com o cunhado e com a irmã. Você deveria estar com raiva de mim. Eu os processei, fiz tudo o que eu pude. Não importa o que, com certeza, mesmo que você consiga algo com os detetives e os promotores, isso não trará seu pai de volta. Tudo o que eu quero é que eles sejam punidos. Não pude aceitar os resultados. Nara teria concordado comigo, mas conseguimos chegar a um acordo com os 8 desgraçados que fizeram isso com você. Eles estavam suspensos. O professor e o superintendente foram dispensados temporariamente. Não foi suficiente. Meu irmão e irmã eram muito gentis. A punição dada para essas crianças nunca serão suficiente. Fiz panfletos, coloquei na internet, tentei uma petição, usei todos os meus contatos e tentei meu melhor para informar as pessoas. Mas eu não sabia, não, eu não poderia saber. Mesmo depois de tudo isso, as notícias e os artigos ainda não podiam ser produzidos. A polícia era fraca e os promotores os ignoravam. Aqueles que quiseram ajudar foram expulsos por isso. E eu eventualmente encontrei problemas. Foi então que eu aprendi o poder que uma família influente tem. A polícia, inspetores e repórteres, todos brincam na mão dessas pessoas. Você nunca recuperará o que perdeu. A suspensão dos delinquentes já acabou. Irmão e irmã, como eles se sentiriam se isso acontecesse comigo? Então ele diz que
Na frente do posto, a gasolina tinha sido derramada sobre ele e ele foi queimado e seu corpo carbonizado. Minha irmã, não, sua mãe foi queimada viva com ele, enquanto o Prota tá na cama desesperado. E ela continua. Não pude fazer nada. Eu fiquei impotente na frente dele. O fogo estava tão alto. Sei Wang. Então ele olhando pro teto atônico diz: sonho. Tem que ser um sonho. Isso deve ser um sonho. Enquanto cai aos prantos e diz: eu estava apenas dormindo. Apenas dormindo. Perguntei à minha tia chorando quando acordei sobre o que tinha acontecido. Mesmo não querendo dizer, ela desabafou em lágrimas e começou a falar. Enquanto olhavam para o meu pai em chamas, as pessoas gravando em seus celulares, minha mãe abraçou meu pai em chamas e 2 meses se passaram desde o funeral das duas pessoas mais importantes da minha vida, enquanto eu estava dormindo. E ela grita: mas aqueles bastardos tiveram o que mereciam. Todos aqueles bastardos foram para a detenção juvenil. A polícia e os promotores e a imprensa todos queriam puni-los. Todos eles estão sendo investigados. A imprensa é certamente aterrorizante, mas ela fica cabisbaixa e diz: no início, eles iriam condená-los a 6 meses de detenção juvenil. Mas a imprensa e os internautas se opusseram disso e eles perderam a cabeça. Então, eles aumentaram para 10 meses, depois 1 ano e finalmente decidiram por 2 anos de detenção juvenil. O superintendente distrital, seu diretor e seu professor de orientação, todos eles foram demitidos. E no final, os pais daqueles bastardos deram uma coletiva de imprensa conjunta e pediram desculpa a todo o país, mas a imprensa ainda queria sangue, porque a cena do suicídio de seus pais se espalhou como um incêndio. Aquele desastre cruel e terrível aterrorizou e cativou as pessoas. Eles disseram que enquanto você ainda estava em coma, até o presidente veio te visitar. E isso é quando o país inteiro estava em alvoroço. Eles eram comuns e medíocres e não tinha nada. Então, eles não podiam fazer nada. Mas seus queridos pais realizaram tudo, pagando o preço final, morrendo nas chamas. Então a cena muda para uma senhorinha apertando a mão de alguém, e esse alguém diz que o aluguel é vencido no segundo dia de cada mês. Se você se deparar com qualquer inconveniente ou qualquer problema, por favor, entre em contato com o nosso escritório de gestão. E ela diz: oh meu, não, temos que fazer mais do que isso, sabe? Assinamos o contrato e já nos mudamos, então devemos visitar o proprietário. Então o cara meio risonho diz: isso não será necessário. Nosso escritório de gestão foi contratado para tratar de todos os assuntos relativos a este aluguel. Portanto, seja qual for o seu problema, entre em contato conosco para sua decisão. Ah, mas, mesmo assim, e os bons modos dizem que devemos ir cumprimentar o proprietário. E o cara ajeitando um óculos e sério diz: o proprietário deste edifício não gosta de interação humana. E ela pergunta: desculpe-me. E ele diz: há uma coisa, e devo te dizer isso mais como um conselho de advertência do que como um favor. O proprietário desse prédio mora em um quarto no telhado. E ela se pergunta: um quarto no telhado? Então o conselho de advertência que mencionei anteriormente é: qualquer que seja o motivo, você está estreitamente proibida de ir ao telhado. E ela pergunta: desculpe-me. E ele diz: você não pode entrar lá. Há um portão de metal auxiliar impedindo o acesso das escadas do quinto andar, em primeiro lugar. Ah, bem, então, ele fica mais sério ainda e diz: isso seria inconveniente para você? Se assim for, o contrato pode certamente ser cancelado agora mesmo. E ela interrompe e diz: ah, não, de modo algum, isso não é o que queríamos. Então ele diz: então presumo que não haja mais nada para discutirmos. E ela responde que sim. Então ele volta para o seu semblante sorriso e diz: então, expresso meu desejo sincero para todas as boas-vindas para você a partir de agora. E ela diz obrigado, enquanto o Prota está no seu quarto mexendo no computador e uma pilha de lixo está em volta dele. E ele tá lá digitando sobre o grupo Shinji. Eu não sei o que é isso, vocês não sabem, mas vai estar passando aqui na tela agora. Eu não tenho paciência de ler, então fica pra vocês. Rapaziada, eu tive que ler sim, porque obviamente eu tô narrando aqui a obra pra vocês. E basicamente ele tá lendo sobre as pessoas que fizeram com ele, o que fizeram com ele, enfim. Vamos voltar à história. Então o Prota tá lá, mexendo no computador. Então chega uma mensagem pra ele: a realidade da felicidade. O pagamento dos aluguéis de $33 mil foi depositado no banco XXX.
e ele olha e vê aquela pilha de lixo em volta do seu celular e simplesmente se volta para a televisão e outra mensagem chega de um número desconhecido dizendo: chegarei aí em 10 minutos. Então ele ouve a porta sendo espancada e alguém gritando. Então ele se levanta e vai abrir. E alguém por fora da porta diz: eu queria escrever 1 minuto, mas achei que escrevi 10 minutos por engano. Parece que é algum amigo do Proto ou algo do tipo. Então a pessoa continua: oh meu pequeno Sejong, você queria me ver? Você sabe que venho correndo do hospital em uma ligação sua, certo? Então, quando ele abre, a mulher já entra dizendo: caramba, aqui está muito frio, você é um maldito proprietário deste edifício, porque você mora no quarto do telhado. E ela continua dizendo que não viveria aqui se fosse ele. E ela já grita: ei, Sejong, acenda as luzes, continue assim e você ficará cego, ok? E o prata acende a luz e ela vê aquela pilha de lixo e diz: ei, vamos viver como um humano? Um humano, ok? O que há com isso? E ele só suspira e ela continua: o que você está fazendo? Sua nona tem encontros cegas em grupo hoje, então vamos fazer essa consulta bem rápido e encerrar bem rápido, ok? E ele só fica olhando para ela quieto. E ela começa a perguntar: como está o seu braço? Ele responde: machuca um pouco. Ela: pernas. E ele: machuca um pouco. Ela: costas. E ele: machuca um pouco. Os seus olhos e a dor de cabeça. E ele só continua: machuca um pouco. E ela acaba fazendo um exame geral nele. E ela diz: ei, você sabe que tem que parar com essas merda, não é? Já faz 2 anos, tanto eu quanto o doutor estamos no limite, deixando isso continuar. Tem a análise da agência governamental para se pensar. Você está escutando? Ele só pega o celular, o telefone dela apita. E ela fica muito puta e diz: ei, eu não disse isso tudo pra você só pra ser paga. Puta merda, você realmente vai ficar entalado desse jeito? Ele só olha pra ela e fica quieto. E ela só sai do quarto enquanto diz: vamos parar com essa porra. Mesmo se você não for voltar à escola, pelo menos sai um pouco, ok? Se encontre com algumas pessoas. Então fecha a porta. E ele só olha de novo. E ele só se volta pro seu computador, põe o seu celular para carregar e show. E ele vê um aplicativo nele e acaba clicando e rolando para baixo e uma mensagem chega para ele: você está restringindo o que você pode ler se você não for o amigo da pessoa. Baseado nas suas configurações de privacidade, você está proibido de acessar o post. Então, voltando para o seu computador, ele clica em um sinal de mistério. E pelo que parece, ele tá hackeando a porra toda, rapaziada. Então ele vê umas pessoas trocando mensagem. E, rapaziada, pelo naipe da conversa, creio eu que sejam as pessoas que fizeram com isso. Ele basicamente hackeou o grupo das outras pessoas que machucaram ele. Ele fica muito puto vendo aquelas mensagens e vai se deitar. Até que de repente ele pega no sono. E então, algo vem caindo do céu, vindo lá de fora do planeta Terra. Ou seja, algo de outro mundo, uma espada que acaba caindo em seu telhado e uma mega explosão acontece e ele acorda muito assustado. Ele se pergunta: que diabos, o som não veio de baixo, parecia o som de algo atingindo alguma coisa. Então ele levanta enquanto se pergunta: um ladrão, e várias pessoas o julgando aparecem atrás dele. Então ele acaba tendo uma crise de ansiedade, mas decide enfrentar. E depois de tanto tempo, ele vai abrir a porta de sua casa e quando ele vai lá fora, ele é surpreendido por uma espada que caiu pegando fogo com um laço vermelho. E ele se pergunta: é uma espada? Manos, que obrinha braba, rapaziada, sinceramente, essa tá sendo a melhor obra que eu já produzi aqui no canal pra mim. Eu tô gostando bastante de ler elas com vocês. E pra quem não sabe, eu não pego a história, faço um resumo e tudo mais, não. Eu vou lendo junto com vocês e vou narrando pra vocês, tá ligado? Então a reação que vocês têm é a mesma que eu tô tendo quando eu tô narrando, beleza? Então, o prata fica parado ali, olhando aquela espada, e surpreso ele pergunta: por que é uma espada? Não, mas quem isso? Quem? Por quê? Como? Então ele só balança a cabeça, olha pra baixo e levanta, e se pergunta: isso é como uma espada que você vê em jogos online. Como eles chamam isso? Espada de 2 mãos? Isso não parece estar tão fundo. Talvez esteja presa bem levemente. Mas quem e como é a questão. A porta para as escadas ainda está trancada. Quem e como? Então ele dá mó gritão.
E as pessoas lá embaixo até se assustam, ele só se balança a cabeça e diz, eu não sei, porra. E depois ele só se vira e volta para dentro do quarto enquanto pensa, apenas não fique curioso e não faça nenhuma pergunta. De onde quer que isso possa ter vindo, e quem veio enfiou essa merda no meu telhado e começou essa merda de lenda de Excalibur, eu decidi não dar bola. Então, o prota dorme e a espada continua lá, só que parece que ela tá emanando sons de tambor. Enquanto escuta esses sons, ele abre o olho e tá no meio de um campo de batalha. E no meio desse campo de batalha ele vê vários homens e várias criaturas voando no céu. Então ele vê uma pessoa com destaque, um homem gigante carregando aquela espada. E ele pergunta, essa é a espada? Enquanto um vento muito forte vem em seu rosto, deixando com a cara toda amassada. Então, depois de toda aquela aura de poder vir em sua direção, ele vê a pilha de corpos em sua frente e aquela espada no topo. E então, de repente, ele tá de volta no seu quarto e se pergunta, um sonho? Então ele olha para fora. O que é esse barulho? Talvez isso não seja um sonho. Enquanto engole seco e abre a porta, e lá está a espada pegando fogo novamente. E ele se pergunta, isso está em chamas de novo? Então ele se assusta quando vê o seu quintal inteiro pegando fogo, e sai correndo para dentro de casa enquanto pega um balde d'água. E ele está tanto tempo sem fazer esforço que quando ele vai levantar, o balde de água cai no chão. E ele olha lá para fora e joga o balde de água, mas obviamente não tem efeito nenhum. Ele sai gritando, puta merda, tá falando sério? E então, depois de um certo tempo, ele consegue apagar o fogo. E ele olha para a espada e sente muita dor no corpo e diz, isso machuca. Até que aí, ele olha uma mangueira que estava bem ali ao lado e ele nem sabia da existência. E quando o relógio marcava meio-dia, ele acaba acordando na sua cama e então ele vai lá para fora e novamente está pegando fogo. E ele diz, depois de 4 dias, eu acho que eu fiquei um pouco mais acostumado com isso. Vai lá, pega a mangueira, liga ela e apaga o fogo. E pensa, eu sei que eu escutei ela quando eu acordei, mas de onde vem a batida de tambor? E o que diabos tem de errado com esse fogo? E olhando a espada pegando muito fogo, novamente se passa outro dia e ele escuta de novo o tambor e grita, porra, me deixa dormir um pouco, me deixa dormir, quando vai lá fora. E assim segue, dias após dias. E então, um certo dia, ele diz, tá acontecendo. Então, antes da espada pegar fogo, ele já liga a mangueira, mas aí ela começa a pegar fogo de novo, e ele continua ligando a mangueira, e diz que tá isso, hein? Então ele vai lá no computador e fala, eu encontrei, e olhando pra espada, ele pega um borrifador e uma cruz, e começa a exorcizar a espada, fazendo uma reza, e quando ele termina de rezar, a espada simplesmente pega fogo. Então ele grita novamente, pelos poderes concedidos a mim pelo todo-poderoso Deus, eu lhe comando, desapareça, Satã. Então ele continua fazendo a oração, mas obviamente não dá certo, até que ele taca as coisas no chão e grita puta merda. Enfim, pelo menos a droga do fogo se apaga durante o dia. Estava me queimando ainda agora. Eu deveria fazer a mesma merda de noite? Então, ele abaixa a cabeça e diz, eu não aguento mais essa porra. Hoje, a gente termina com essa bosta. Então ele vem com material de ferramenta e pensa, vamos acabar com essa merda. Então, ele começa a dar várias marteladas na espada, mas o martelo na primeira porrada, quebrado e é lançado longe como um tiro. Fica olhando o cabo, assustado pra espada, e ele sai correndo pra dentro de casa. E depois ele volta com um taco de beisebol, e voltando com o taco de beisebol, ele lança uma porrada na espada, mas o taco volta bem na reta da sua cara, e ele toma-lhe uma cepa. Ele fica muito puto no chão, dizendo que isso machuca, enquanto olha pra espada e diz, essa filha da puta, então você quer ir com tudo, não é? Até o fim. Então o prota bota as 2 mãos na espada. Ele diz, certo, hoje um de nós vai, até que ele é interrompido por um sentimento. A espada começa a pegar fogo, e ele olha para os lados e se pergunta, o que é isso? Ele novamente ficou em chamas de repente. Ainda não é meia-noite, então ele olha para o alto e vê uma bola de fogo no céu, indo em sua direção. E ele começa a gritar, enquanto uma luz muito forte sai de seus olhos e sua boca, e ele acaba tendo a lembrança de tudo aquilo que aquele ser de outro mundo passou. E ele grita, minha cabeça parece que ela está se desintegrando, e acaba todas aquelas memórias entrando em sua mente. Então, voltando aos tempos atuais, Prota tá lá, recebendo toda aquela aura onde
ele finalmente consegue puxar a espada e acaba se deitando, com a espada caindo ao seu lado. E aí, infelizmente, o capítulo de hoje acaba, rapaziada. Rapaziada, que mangá top, eu amei fazer esse recap aqui com vocês. Pretendo trazer a parte 2 dele bem breve, hein? Muito bem breve. Mas enfim, é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí pela parte 2. E se você tiver sugestão de obra, pode deixar aí também. Valeu, tamo junto e é nóis!